Estamos estudando a Alachot de Tefilá, capítulo 10, Alachá 14. Tav Elaskir Abdalá Bechonen Adat. Se ele, na saída do Shabat, no sair Shabat, ele não fez a Avdalá, a citação da separação do dia do Shabat com dias comuns, Bechonen Adat, na quarta bênção, que é Chonen Adat, Mashlim Tfilatov Venosarech Lazor. Ele continua a sua oração sem a necessidade dele repetir. Afinal de contas, ele vai fazer depois a Avdalá com o uso do copo, com vinho. Kemish Loeskir Alanissim. A mesma coisa ocorre se ele deixou de lembrar o louvor dos milagres Bechanukah ou Bepurim, que é dito após o Modim, em Hanukkah e Purim, Ve'anenu Betfilat Atanit, e também a súplica particular no jejum, que ele fala no Shomei Tefilá, se ele está rezando individualmente, não é o Hazan oficiante, e no Choser no Mitpalel, ele não precisa retornar e repetir a Tefilá. Echad Yachid, Echad Sheliach Tzibur. Isso também, essa regra se aplica para o oficiante da oração. Miniskar Korem Sheakor Etraglav, se ele se lembrou e ele ainda não terminou a Tefilá, não chegou no Yud Verason, no segundo, que ele já estaria preparado a dar os passos para trás, Omer Anenu Ketah Shomei Tefilá Udeu Matzil B'chol Et Sarav Esukah. Ele fala abreviadamente o Anenu antes de dar os passos para trás, como ele diz aqui: Anenu, nos responda que Ketah Shomei Tefilá, Deus escuta as orações. Poder, ele resgata o Matzil e salva B'chol Et Sarav, em qualquer momento de aflição, Vesukah e dificuldade, e o Leração em Benepi. E aí fala o segundo Hiratzon e dá os três passos para trás. Shachach Veloit Palel Mincha Be'erev Shabbat. Se ele esqueceu de fazer a oração da tarde anterior ao Shabbat, que é a oração da tarde de sexta-feira, Itpaler Arvit Stein Shel Shabbat, para recuperar essa tefilá perdida, ele faz duas orações à noite, na noite de Shabbat. Uma oração, a primeira vai ser em nome da obrigatória da noite, e a outra em relação ao complemento daquela que ele perdeu. Chem Ben Yom Tov, assim também ocorre num dia festivo Yom Tov, Shachach Leitpaler Mincha Be-Shabbat ou Ben Tov. Agora, no entanto, se ele esqueceu de fazer Mincha no Shabbat ou no dia de Yom Tov, Mitpaler Be-Motzai Hem Arvit Shtaim Shel Chol. Ele vai fazer a oração da noite, da saída do Shabbat, duas vezes iguais. E a gente vê que sempre quando ele tem que completar, recuperar uma tefilá que ele perdeu por um engano, enfim, não houve uma situação proposital, uma situação de ônus, ou ele perdeu por causa de força maior, ele pode completar aquela oração que ele perdeu na próxima oração, sempre fazendo duas orações iguais em relação àquele horário. A primeira
é a oração obrigatória e a segunda é a oração complementar daquela que ele perdeu. Mavdir Barishoná, Beinom Mavdir Bashniá. Mas aqui, no caso, ele está recuperando a oração da Minhá, da tarde de Shabat. Ele está na saída do Shabat, a oração da noite, da saída do Shabat, e na oração de Arvit, da saída do Shabat, tem a necessidade de fazer Abdalá na Tefilá, na Brachá de Ronen Adat, a quarta bênção. Então, para ficar bem identificado que a primeira oração ele faz em nome da obrigatória, que seria a Tefilá da noite, ele faz a Abdalá na primeira e não faz a Abdalá na segunda, porque ele está fazendo em lembrança Tashlumim, o complemento daquela Tefilá que ele perdeu no Shabat à tarde. No entanto, se fez a Abdalá em ambas as orações ou não fez, ele cumpriu com seu dever. אבל אם לא הבדיל בראשונה, הבדיל בשנייה, חוזר מתפלל תפילה שלישית, לפני שהראשונה לא עלתה לו, לפני שקדימה לתפילת ערבית. Agora, se ele fez a citação da Abdalá na segunda oração, aquela que seria o complemento daquela que perdeu, e não na primeira, nesse caso fica comprovado que a segunda oração valeu como a inicial, a do horário de agora, e a primeira não valeu. Então ele vai ter que rezar uma terceira oração sem citar Abdalá. Vekol mitpalel shtei tfilot, afilu shacharit umusaf, lo yitpalel zu achat zu, shlo yish'e ben tfilah לתפילה, כדי שתתכונן דעתו עליו. Ele fala em qualquer circunstância, quando ele tem que fazer duas orações, uma após a outra, tem que haver uma interrupção, no mínimo, que dei de bur, os 4 passos, enfim. Não pode rezar uma seguida da outra sem nenhuma interrupção. Como, por exemplo, Rosh Chodesh, você tem a tefilá da manhã e tem a tefilá extra, que é um sábado. Tem que haver uma interrupção entre ambas. Shabbat também, Yom Tov também. Nós estamos no Sar, Chokle Israel, o Sefer Hasidim, Parashat Behar, Yom Sheni. Kol ish ohev et hatzedakot é um dito do Perkei Avot. Todo aquele que gosta das coisas certas, ohev et hatochachot, consequentemente, ele vai gostar da repreensão. Por quê? Porque aquele que realiza a repressão não é porque odeia ele, e sim porque quer encaminhá-lo para o caminho correto, e ao contrário, que ele gosta dele. O Revet Gimlut Hassadim, ele pratica benevolência. Machnis Orchim, recebe visitas. Mitpalel Filato Bekavaná, faz a sua oração com concentração, com coração. Afilo dirató bechutz laaretz, eino roé din chebuta kever. Mesmo que ele more fora da terra sagrada, se ele fizer todas essas coisas descritas aqui até agora, ele não vai ter o castigo de chebuta kever, que, traduzindo literalmente, é como o corpo agarrado pelos anjos e batem para remover o mal que se grudou no corpo. Então, muito importante a pessoa procurar consertar seus erros através do Hachot
praticar benevolências e fazer tefilá com a devida concentração, porque aí ele vai escapar de um din pesado, rebuta quebra. Afilo din shel Geinom menoroé. E ele complementa, mesmo Geinom, ele escapa. Então a pessoa tem que saber que tem remédios. Tem remédios para doença espiritual e cabe a ele aprender da citação dos nossos sábios o que fazer.